Bom, olá a todos. A gente vai apresentar o trabalho da questão fundiária sobre o estado do Maranhão. Os alunos aí, eu, João Pedro Manzano Ubner, o Daniel Rogério Dedurmarte e o Daniel Matheus Soete. Uma introduçãozinha aí sobre o estado do Maranhão. Ele tem uma população aí de 6,851 milhões de habitantes. A área territorial dele aí é 331.983 quilômetros quadrados. No estado do Maranhão situam-se aí 219.765 estabelecimentos aproximadamente, aí, segundo o site do IBGE. Ele faz parte da maior fronteira agrícola atual, que é a Matopiba, que tem os estados aí do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Quase aqui um pouco o mapa de onde é que é localizado o Maranhão aí no Brasil, no Nordeste. A capital do Maranhão é São Luís. Quase o estado inteiro do Maranhão se situa na Matopiba, apenas uma parte do norte e do oeste do estado que não estão situados aí na Matopiba. Cerca de 50% dos estabelecimentos do estado do Maranhão são menores que 5 hectares. Então, aqui a tabela de distribuição de estratos de tamanho dos estabelecimentos agropecuários do estado do Maranhão mostra aí que mais de 100 mil estabelecimentos são menores que 5 hectares aí. Os outros aí, menos de 20 mil, apenas aí de 20 a 50 hectares, que são um pouco maiores. E conforme aumenta o tamanho das propriedades, já fica quase muito poucas as propriedades que são de maior tamanho. Aproximadamente 85% das propriedades do Maranhão são de agricultura familiar. Aqui a tabela de distribuição do extrato de agricultura familiar do estado do Maranhão, a gente vê que aí 90% das propriedades menores que 5 hectares são de agricultura familiar aí. Como 100 mil propriedades de agricultura familiar menores que 5 alqueires. Também nessa tabela a gente vê uma sobressalência aí também das propriedades de 20 a 50 hectares com também agricultura familiar nesse tamanho, e conforme vai aumentando também o tamanho das propriedades, diminui aí a incidência de agricultura familiar. A gente vê aí que mais de 10 mil hectares já não tem mais nenhuma propriedade com agricultura familiar. Então, as atividades produtivas que são realizadas nesses estabelecimentos agropecuários consistem, na metade delas, a produção de lavouras temporárias, e cerca de 38% são de pecuária e criação de outros animais, em geral. E uma outra produção que tem uma certa relevância nesse gráfico é a produção florestal. Se tem algumas empresas que, apesar de como a terra lá acaba sendo mais barata do que na região central do país, elas acabam migrando para lá ou se aproveitando para produzir madeira para a produção de pellets. Esses pellets eles são usados para fazer incendiar fogo para fazer energia, no caso, para produção de energia. Tá, aqui nós temos dois gráficos para comparar a quantidade produzida de alimentos e a quantidade de estabelecimentos que produzem esses alimentos. O que de maior relevância que temos aqui, então, seria o milho em grão, o soja em grão e a cana-de-açúcar. O milho em grão, o algodão não tanto, mas não o milho em grão, o arroz em casca e a mandioca, eles, como vocês podem ver no gráfico ao lado, são os que mais ocorrem de produtores. Então, esses produtores, em sua maioria, são produtores da agricultura familiar, que produzem esses alimentos apenas para subsistência, ou para servir de alimento para os animais que eles produzem, como foi mostrado no gráfico anterior, de ter cerca de 38%. Uma coisa que é bem relevante é a quantidade de soja em grão produzido pela quantidade de produtores de soja. É produzido uma quantidade de 1.939.221 toneladas. Toneladas. Em apenas 449 produtores. Isso, se for dividir, dá cerca de 71 mil sacas de soja por produtor. Para quem tem um pouco de conhecimento da área, isso é muito soja. Isso é em torno de
dá uma média para o produtor de 10, quase 11 milhões de reais. Claro que isso não é a média geral, não todos, né? Mas eu quero mostrar que tem produtores muito grandes naquela região, principalmente na região do Mato Piba, onde o João Pedro citou recém. Seria isso, JP. A gente vê também nesse gráfico aqui a produção de algodão também, né? Que são 8 produtores de algodão no Maranhão inteiro, 899 mil toneladas de algodão produzido também, é 89 a mil. mesma história do soja aí. E aí então tem a distribuição da atividade pecuária nos estratos de tamanho, né, que é a quantia de propriedades em porcentagem que possui animais. Né? A maioria das propriedades que tem pecuária são menores do que 5 hectares, né, mais ou menos uns 46, 47%. Né, e cerca de 45% dos estabelecimentos pecuários do Maranhão são menores que 5 hectares, porém, só 19% do rebanho pecuário estão situados nessas propriedades. Né? Então, as áreas maiores ali às vezes tem uma produção, né, uma produção bem maior do que quase os 50% das áreas menores. E o pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários são as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos, né, onde mais de 50% do pessoal ocupado que trabalha na área em estabelecimentos agropecuários estão em propriedades menores do que 5 hectares. E no Maranhão, segundo o Censo Agropecuário de 2017, quase 700 mil pessoas ocupadas em estabelecimentos, tem quase 700 mil pessoas ocupadas em estabelecimentos agropecuários. E cerca de 70% desses estão ocupados em agricultura familiar. Bom, então seria isso o nosso trabalho. A gente conclui aí que o Maranhão, apesar de ser um estado que produz bastante de grandes culturas como soja, algodão e milho, a grande maioria das propriedades são ainda pequenas de agricultura familiar. Esses dados do IBGE aí são, como todos vocês fizeram trabalho sabem, de 2017. Então, como a Matopiba é uma região que está sendo aberta recentemente, uma fronteira agrícola, hoje em dia já deve a produção de soja e deve ser muito maior do que já se passaram aí 4 anos do que em 2017. Mas seria isso. Obrigado pela atenção de todos aí.